Nesse vídeo, o Dedê vai falar para você sobre as especulações, vou dar a minha opinião do Clube do Remo, quem chega, quem pode chegar, se eu concordo ou não, e também vou fazer uma análise sucinta do que eu vi até aqui do Clube do Remo. Eu sou o Danilo Dias, fico feliz primeiramente de estar aqui no canal, regozija em meu coração muito mesmo, tá podendo falar com vocês. Tanto é verdade que olha só, gente, olha isso aqui, meu dedo dentro do gelo. Não, dá uma olhada aqui no meu dedinho, não sei se vocês conseguem enxergar. Ó, eu não tô conseguindo fazer ele ficar reto, peraí, assim ó, olha lá, ele volta, ó. Olha aqui, eu fui hoje enquanto isso a gente vai fazendo o vídeo e o dedo aqui no gelo, ó. Eu fui hoje na ginástica da minha filha e deixei ela lá e tal, ia voltar aqui pra casa pra brincar com meu filho e depois levar ela no inglês, voltar, buscar a Valentina. E aí ela me liga, papai, hoje é dia de ginástica com os pais. Aí eu tinha uma roupa da minha academia dentro do carro, eu não fui na academia hoje, inclusive. Eu falei, tem roupa aí, tô voltando, voltei. Aí eu fui achando que eu era atleta de ginástica, fui dar uma cambalhota assim, no que eu fui o dedinho, aí eu, nossa, e ele não queria voltar, ele não quer ficar reto, aí eu tô aqui fazendo o gelinho dele, aí, ó, vamos conversando aqui enquanto o gelo vai fazendo efeito ali. Mas vamos ao que interessa. O Clube do Remo até aqui, pra mim, ele apresentou um futebol de oscilação, ganha, perde, ganha, ganha, empata. Até antes da pausa da Copa do Mundo tinha deixado uma boa imagem, batido o São Paulo ali naquele pré-Copa do Mundo, depois ia ter mais de 4, 5 semanas de treinamento, como foi, mas a volta da Série A na última rodada do Brasileirão, um primeiro tempo horrível contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, e aí já ficou daquele jeito, vem pressionado no Mangueirão, vence o Vitória e bem, depois eu não gosto da escalação contra o Mirassol, e era um jogo importantíssimo, é aquela análise que eu faria, né, em uns 6, 7 dias eu vou ter Corinthians, Vitória, Mirassol, Santos e Atlético Mineiro. Então, poucos dias, desde que o Brasileirão voltou, até agora, né, a altura desse vídeo, 12 de agosto, o Brasileiro voltou dia 23 de julho, foram tantos jogos, mas eu penso que o jogo contra o Mirassol foi o jogo que eu mais vou lamentar, porque o Mirassol era jogo de 6 pontos, o Mirassol estava atrás do Clube do Remo, enfim. Foi um dos jogos que eu vou lamentar profundamente, porque lamento até mais do que contra o Curitiba. E um dado curioso, o Léo Condé até aqui, ele tem 18 de 54 pontos conseguidos sob o seu comando. Ele que chegou na 5ª rodada contra o Fluminense, naquela altura perde de 0-2, né, em casa, lá no Mangueirão. E, querendo ou não, das 9 derrotas que ele tem sob o comando do Clube do Remo, até aqui 7 delas foi fora de casa. O Clube do Remo só não tomou gol em 3 times, o Vitória, o Grêmio e também o São Paulo. Desses 3 jogos, não conseguiram fazer gols no Clube do Remo. Vitória dentro do Mangueirão, o São Paulo também, vitória por 1-0 do lado do Clube do Remo, e também o Grêmio naquele jogo 0-0, mas o Clube do Remo errou um gol feito com o Gabriel Tagliari, o Manga perdeu um pênalti. Foi um dos melhores jogos que, para mim, em termos de apresentação, em termos de volume de jogo, que o Clube do Remo apresentou lá na Arena do Grêmio, que não é uma tarefa fácil, e ele conseguiu, assim, se tivesse que haver um vencedor, para mim seria o Clube do Remo. Só que estão falando aí de contratações, o Mike agora tem uma lesão, que no mínimo 2, 3 semanas, até voltar a treinar, ainda precisa de um ritmo competitivo. Ele vai perder esse mês de agosto aí e até meados do início de setembro. E nós vamos estar falando aí de mais ou menos 2, 3 rodadas. E as próximas 2, curiosamente, são fora de casa, né? Internacional e Fluminense, justamente completando um turno, né? Depois contra o Inter no Fluminense, que o Léo Condé vai estar à frente do Clube do Remo. E eu gosto sempre de fazer aquele balanço. Como o Vitória virou com 18 pontos em 2025 e conseguiu a manutenção, quantos pontos ele estava nessa rodada. Por que eu pego muito Vitória como exemplo? Porque o Jair Ventura, ele chega e consegue aquela reação mesmo a partir da 25ª rodada. Tanto que na 25ª ele perde e na 26ª ele consegue uma reação. 26ª, 27ª, 28ª, ele consegue 29ª de 12 pontos, ele faz 10, aí já dá um salto na tabela de classificação. Ele pega o Vitória na casa dos seus 22, 23 pontos. Eu tenho esses dados anotados ali, mas deixa eu só terminar meu gelinho. E aí, o Clube do Remo tá numa pontuação melhor, tá num percentual legal, tem times muito doidos ali querendo cair. Chapecoense, para mim, com devido respeito, ela já foi fatídico. Então tem 3 vagas. Eu vejo um Santos querendo beliscar uma dessas vagas. Eu vejo um Internacional mesmo com poderzinho de reação agora. Eu vejo um Vasco da Gama querendo beliscar essa vaga. Sabe? Eu vejo um Mirassol que ainda não escapou. Um Grêmio também que oscila bastante. Eu vejo um próprio Coritiba que está com uma pontuação assim enganosa nesse momento. Sabe? Se o Clube do Remo tivesse vencido o Galo, mesmo o Galo tendo uma reação agora, poderia flertar ali
Eu vejo assim, times, o Vitória, não descarto ele em momento algum, ele é muito forte, ele está no foco da Copa do Brasil, isso pode dispersar um pouco a sua concentração na Série A, ele é de fato forte dentro do Brasileirão, lá dentro da sua casa, mas pode haver um dispersar de foco aí, porque quem sabe, né? Contratações, especulações, eu confesso, já vou ser direto, tá? Sobre o Marlon. Marlon jogou muito de 2022, 23, 24 e 25, muitos jogos, regularidade altíssima no América Mineiro. Fato, o Goiás, inclusive, até ventilou, negociou, começou a conversar, tudo certo, gostei. Tá, mas entre Marlon e Marcelo Hermes, para mim o Marcelo Hermes muito melhor. Marcelo Hermes na Série B com o Criciúma entregava volume ofensivo, assistência, bola parada, volume defensivo, bola aérea, segundas bolas, fechava bem o espaço quando o lateral direito estava apoiando. Então o Marcelo Hermes para mim não cabe comparativo com o Marlon. Respeito quem acredita que é o inverso, não estou falando mal do Marlon, inclusive comece falando dele, da quantitativa de jogos que ele teve no América Mineiro, agora no próprio Cuiabá já jogou mais de 20 jogos, para mim ele vai ser uma grande valia, de fato vai, mas se tivesse uma opção de escolha, eu hoje no mercado, Danilo, você tem essas duas opções, pode escolher, eu iria no Marcelo Hermes, isso é uma opinião minha, então... Pelo que eu vi o Hermes jogando aqui em Goiânia, eu vi alguns jogos dele, eu vi também ele apoiando, ele em termos sem a bola, sabe? Quando ele jogou aqui contra os 3 times de Goiânia, eu vi ele atuando sem a bola. A bola de lá eu ficava olhando o posicionamento dele e aquilo me chamava a atenção, experiente, sabe jogar, a bola não queima no pé, enfim. O Galeano que foi campeão paulista, né? Lá em 2019, 2021, se eu não me engano, ele disputou a Copa São Paulo com o São Paulo Futebol Clube, foi campeão paulista, é um jogador que vem para o São Paulo, depois ele sai, eu lembro bem todo mundo deve lembrar, né? Com o Léo Condé, 2 gols de cabeça contra o Cruzeiro, um de cabeça e uma finalização. O Ceará bate o Cruzeiro dentro do Mineirão, algo difícil de acontecer. Eu, na altura, não esperava aquela derrota do Cruzeiro e o Galeano foi o cara. Só sei que ele perdeu espaço, estava lá no próprio Mirassol sem oportunidade. Chega agora no Clube do Remo em um setor que precisa, né? Tem, assim, essa certa carência. O Manga é um cara, para mim, que traz volume, traz ele ao lado do Vitor Bueno, são os jogadores que mais têm assistências, mas aquela assistência do Vitor Bueno, hein? Pro Gabriel Tagliari, que foi aquilo, meu Jesus, um rasgo, assim, um passe. Eu vejo que o Manga e ele entregam muitas assistências, são os líderes nesse quesito, o Manga já também entrega 5 gols, só perto com o Jajá nesse quesito, mas eu vejo que o Manga é um fator primordial no ataque do Clube do Remo, sim senhor, não podemos negar nisso, mas ele precisa de uma sombra, precisa de uma pessoa que incomoda, sabe, chegando o Galeano agora, que conhece o Léo Condé, que sabe o que ele pode retirar dele, ele também está buscando voltar ao mercado, então pode ser um casamento feliz. Eu vejo esse movimento do Galeano interessante, visto que o Gabriel Poveda não encaixou, visto que aquele outro que veio do Flamengo, Zé, não sei o que lá, que jogou no Vitória ano passado, também já nem lá mais tá, não encaixou. Eu vejo assim que hoje fica muito carente, dependente de Jajá Manga, né? E alguns momentos do Gabriel Tagliari, que até para mim é um dos bons finalizadores, o gol que ele fez contra o Galo mesmo, que golaço. Teve um movimento bonito e uma reação sem ângulo, papá, ele tira e já bate. Então se ele tivesse um segundo a mais ali, hesitado para chutar, o Everson tinha defendido. Então é movimento rápido com a bola e sigo fazendo gelo. Movimento rápido com a bola ali que fez com que o Gabriel Tagliari fizesse o gol. O Galeano chega agora para mim como uma boa peça. Estão falando aí de mais um extremo também, né? Que para ter mais opções ali. Eu vejo que o Clube do Remo tem um meio campo muito bom, opções, Vitor Bueno, o Pikachu pode jogar ali, você vê Zé Wélio, você vê Zé Ivaldo, ai, ali no setor mais recuado, pode até ficar mais para fora do campo, assim, Zé Ivaldo, meu Deus do céu, Zé Wellison, Zé Ricardo, então assim, o Pico mesmo ganhando a posição, consolidando ali, como na primeira, segundas bolas, você vê o Matheus Felipe, ao lado do Marlon também, um sistema defensivo mais bacana, o Marcelinho, o Mike agora vai ter a concorrência do Marlon pela esquerda, Marcelo Rangel dispensa comentário, então você vê que, cara, ele tem bons nomes, bons executores, precisa embalar mesmo nessa sequência, 2 jogos fora de casa dificílimo, o Léo Condé parece que só venceu o Botafogo lá, que foi um acaso, que é dificílimo ganhar do Botafogo, e a forma que o Botafogo vinha, aquela foi uma vitória com méritos, venceu a Chape lá, eu lamento muito, como o Mirassol, contra o Coritiba, eu lamento pra caramba também, são jogos que você não pode perder, não deu pra ganhar, não perde, não deixa os caras somar, porque depois no confronto direto pesa. Então assim, você vai deixando pontos pelo caminho que fica difícil depois no final. E esse campeonato tá deixando mostras claras para mim que um time grande quer cair. Santos, Vasco, Inter, eles estão fazendo força para estar ali, eles querem ir. E então deixa eles ir, vai embora, vai com Deus, vai disputar a Série B. Eu não quero que o Clube do Remo vá.
O Grêmio também tá mal, o Inter tá tendo uma reaçãozinha agora, mais um jogo de 6 pontos. Se a gente for analisar esse período pós-Copa do Mundo, o que o Clube do Remo vai jogar e contra quem vai jogar, aí me assusta ainda mais. Se a gente pegar a pontuação de classificação na parada da Copa e o que ela se tornou agora, é assustador, porque você vê o Mirassol ganhando do Grêmio, você vê o Mirassol ganhando do Clube do Remo. Você vê o Mirassol empatando com o Vasco fora. Ou seja, de 9 ele fez 7. E contra concorrentes diretíssimo. Pega um Grêmio que estava ali na iminência de entrar. Pega um Vasco fora que está lá dentro. Pega um Clube do Remo em casa e bate. Então o Mirassol cumpriu muito bem a sua tarefa. E jogando contra times do mesmo campeonato dele. E o Clube do Remo, se calhar, não. Ele ganha do Vitória, mas ele perde com o Mirassol. Certo? Ele perde, empata com o Atlético Mineiro, ele perde um jogo pro Corinthians. Ah, Dani, na Neoquímica Arena, tudo certo. Era descartável? Poderia até ser, mas o Corinthians não é um dos melhores mandantes. A forma como foi que me chamou a atenção no primeiro tempo. Então são derrotinhas que vai ficando pelo caminho. Outro dado que me chamou a atenção, o Clube do Remo só tem um pênalti a seu favor nessa Série A. Incrível isso, incrível. Mais de 22, 21 jogos, 22 rodadas aí pela frente, né? Que aconteceu. Só um pênalti a seu favor. Olha... Eu aí não quero insinuar nada, mas são dados, né? Também outro dado interessante, né, que eu trouxe já, 9 derrotas com o Léo com 17 delas fora de casa. Ele, para mim, o jogo que ele poderia ter vencido em casa também foi contra o CAP, né? Faz 1-0, já depois é expulso, compromete tudo, o Viveiros é muito bom, etc. Mas são pontinhos que vai ficando pelo caminho. Para mim, a permanência passa muito por 5 vitórias em casa, isso aí é fato. Nós atrelamos aos pontos que o Clube do Remo tem hoje, mais 15 pontos em casa. Ah, Danilo, é o suficiente? Não, a gente vai ter que buscar pontos fora. Pontos fora, do mesmo jeito que times vieram buscar lá. É um empate contra o Inter, uma vitória contra o Fluminense, que está numa instabilidade danada, é hora de aproveitar. Está na 4ª posição lá em cima, tudo certo, mas já não vence há 5, 6 jogos, está uma campanha ruim. Então, assim, é hora de você tentar beliscar essas oportunidades que está pulsando ali, sabe? Chegar nos 30 pontos logo para falar, opa, o Clube do Remo está se mostrando que quer continuar, que quer ficar dentro da Série A. Então, assim, são confrontos diretos. Desde a pausa da Copa do Mundo, eu não vi nenhum confronto que não fosse direto. Até o Atlético Mineiro. Até o Atlético Mineiro, que também não está tão distante assim, é um confronto direto. Aí você pega Fluminense, pega Inter, pega Atlético Mineiro, pega Mirassol, pega Vitória. Então, como foi essas passagens, né? Tomara que ele continue. Para mim, 5 vitórias dentro e 2 fora. 2 vitórias com 5 vitórias dá 7. Para mim, mais 7 vitórias, 21 pontos com que o Clube do Remo tem. Chega aos 45? Não chega, mas chega próximo, e aí depois um empate em casa, aquele jogo que você está perdendo, você busca um empate, um empatezinho fora, que você segura ali o resultado, e eu não estou pedindo muito, tem 2 vitórias fora de casa nos jogos restantes, e 5 dentro do Mangueirão, que é um palco que ainda vamos receber Curitiba, nós vamos receber uma Chape, nós vamos receber um Botafogo, então assim, tem alguns jogos aí, é fácil? Não é, mas estou cobrando aí 5 lá dentro do nosso reduto, onde é a casa, onde é o Mangueirão. Inclusive, falar em Mangueirão, dia 4 de setembro eu vou estar aí, na sexta-feira à noite, e com muito carinho, estou feliz no meu coração de poder estar em Belém novamente. Eu que em novembro de 2025 estive aí, agora novamente em setembro de 2026, com certeza aquele açaí, com certeza vamos aproveitar bastante aí. Vamos ver como é que tá meu dedinho? Olha só, gente, olha isso aqui. Nossa, inchou bem, hein, ó. Gente do céu, meu dedinho, ó. Olha só, comparando com o outro, olha aqui. Caraca, mas vai passar, vai melhorar. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Eu queria falar do Marlon, né? Essa contratação que pra mim chega para agregar, de fato. Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria o Marcelo Hermes. Essa é a minha opinião. E também do Galeano eu vejo com bons olhos, visto que o Gabriel Poveda não encaixou e o Gabriel Talhari e o Manga precisa ter uma sombra. Ainda mais o cara que conhece o Léo Condé, conhece a forma dele trabalhar. Tomara que se encaixe, tomara que já entre nesse próximo jogo, visto que o Mike, inclusive, vai estar fora, né? O Marlon já pode fazer sua estreia contra o Inter lá em Porto Alegre. Jogo bom, jogo grande, jogo interessante, campo extraordinário, hora de aproveitar a estabilidade do Inter, o Inter que começou a esboçar uma reação, avançou na Copa do Brasil, né, eliminando a equipe do Corinthians, batendo em casa, empatou com o Flamengo também na rodada anterior da Série A. É um time que está querendo esboçar uma reação, é isso que o Clube do Remo tem que mostrar. Querer e mostrar que quer ficar nessa Série A. Nesse retorno é o nono time ali em termos de pontuação, em termos de conquistas de pontos, mas é pouco demais. Um time que conquistou 22 de 60 e poucos pontos disputados até agora, dá uma média de 33%, e para um time que quer garantir a permanência tem que aumentar esse percentual. Eu acredito, ser Remo é para quem acredita, estou feliz de estar comentando sobre esse vídeo com vocês. Fiquem com Deus e sempre que se puder deixar o like e compartilhar o vídeo, eu fico feliz. Um abraço do dedo inchado aí do Dedê. Valeu, tchau!